E aí, pessoal, tudo bem? Então estou aqui no Master Juris, vou iniciar agora um módulo novo, que é o módulo de segurança pública, para você que vai estudar para um concurso, seja de delegado de Polícia Federal, ou delegado de Polícia Civil, ou até agente da Polícia Federal, PRF, ou qualquer ali cargo da Polícia Civil em si. Hoje a aula é extremamente importante. Então, repito, o tema é segurança pública, ok? Estou aqui com o meu amigo Kleber, tá lá meu amigão Clebão, perfeito? Eu vou ter que olhar para essa câmera aqui, perfeito? E aí, na medida do possível, eu vou mostrar o material para vocês, tá? Então, um tema aí interessantíssimo, que tem muito a ver aí com o nosso cotidiano, principalmente aí em decorrência da decretação da intervenção federal na área da segurança pública, tá? Então, vou ficar olhando aqui para a câmera, deixa eu só me ajeitar aqui rapidamente, que eu estou rodando muito. Vou olhar aqui para a câmera e o Kleber vai dar o aval ali para mim, beleza? Vamos lá. Olá, tudo bem? Muito prazer, seja bem-vindo ao Master Juris. Para você que não me conhece, meu nome é Luiz Alberto, sou professor da disciplina Direito Constitucional e também da disciplina Direitos Humanos, já estava até me esquecendo, da equipe do Master Juris. E hoje nós vamos iniciar o módulo da segurança pública, extremamente atual, com novas competências da Polícia Federal, a atualização, né, que o Master Juris me permite. Sempre quando tem uma nova lei, o Master Juris já notifica, a coordenação já notifica o professor, falando o seguinte: ó, professor, tem que atualizar. Então, anteontem, tivemos aí a nova legislação, 3.864, salvo engano, tem até que conferir, de 2018, alterando as competências da Polícia Federal e trazendo também algumas inovações aí na área de segurança pública. E aí eu estou regravando, 100% atualizado, o módulo de segurança pública. Tudo bem? Perfeito? Estão preparados? Para você que não me conhece, não sabe ainda da minha forma de trabalhar, eu sempre vou associar a teoria com exercício e trabalhar com métodos mnemônicos, principalmente aqueles métodos de inteligência espacial, né, que são de técnicas de memorização, envolvendo esqueminhas, quadrinhos, fluxogramas, tudo isso para facilitar a didática. Para você que tem aí um certo conhecimento na área de segurança pública, não perca, porque esse módulo não é um módulo básico, ele é um módulo que ele caminha desde a parte básica até o grau máximo do aprofundamento. Vou te fazer uma pergunta então, só para você sentir aqui como vai ser o nosso curso. Se na sua prova é a seguinte pergunta: a Polícia Civil é uma polícia de natureza preventiva? O que você acha? A Polícia Civil é uma polícia de natureza preventiva? A resposta é sim, a Polícia Civil é uma polícia de natureza preventiva. Aí você decorou: polícia preventiva é a polícia militar, é a polícia federal, porque é híbrida, né? Você tem aí o Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal, enfim. Só que uma coisa é o conceito polícia preventiva ou polícia ostensiva. Outra coisa é a polícia de natureza preventiva e natureza repressiva. Professor, você que inventou isso? Não, meu Deus. Olha só, isso daqui está amparado no livro do professor José dos Santos Carvalho Filho, excelente doutrinador, Maria Silvia Zanella de Pietro também. Então são dois livros aí de referência em concurso público. Então esse tema já foi cobrado até em concurso da banca CESP-NB, da banca VUNESP também, e nós vamos fazer aí questões de prova, vou mostrar as novidades em relação a essas questões da segurança pública. Então, a ideia é estabelecer um método aqui que seja inovador e também, ao mesmo tempo de ser inovador, ele vai ter o grau de aprofundamento com jurisprudências e súmulas do Supremo Tribunal Federal, porque esse é o nosso direcionamento. Tudo bem? Trabalhar de forma disruptiva, como diz o meu amigo Mauro Lopes. Doutores e doutoras, preparados? O artigo 144 da nossa Constituição Federal destaca que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Tem aí como propósito garantir a ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Patrimônio que pode ser tanto público quanto patrimônio pessoal, patrimônio privado. E os órgãos de segurança pública, eles possuem uma lista
taxativa, um números clausus. Que lista taxativa é essa? Eu tenho a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal. Estes três órgãos de segurança pública são órgãos de natureza federal, ou seja, esfera, competência federal. E é interessante que nada impede, nada vai impedir que, por exemplo, a Polícia Federal, ao investigar, a competência para julgar seja da Justiça Estadual. Então a nova legislação que trouxe uma nova competência aí da Polícia Federal, coibindo aí todas as situações de agressões por meio da internet, né, situações em que envolve aí uma propagação de ódio em face das mulheres, em regra a Polícia Federal ela vai investigar e quem é que vai julgar? A Justiça Estadual. É claro que isso é uma regra, toda regra possui a sua exceção. Então eu tenho órgãos de segurança pública que são de natureza federal, PF, Polícia Federal, PRF, Polícia Rodoviária Federal, PFF, Polícia Ferroviária Federal. E do outro lado, diametralmente oposto, eu tenho a Polícia Civil, a Polícia Militar e os corpos de bombeiros militares. Estes são de nível estadual ou de nível distrital. Tudo bem? Perfeito? Isso aqui é só uma brincadeira com vocês, só uma leve introdução do assunto. É claro que eu vou expor isso tudo no meio, mas eu quero deixar claro para você o seguinte: quando destaca a segurança pública, ela é dever do Estado. Teve uma prova, inclusive nós vamos ver essa prova, que traz que a segurança pública ela é dever da União. Então você que está aqui me assistindo, você tem que entender os conceitos básicos que envolvem até a teoria geral do Estado. Uma coisa é o Estado, uma organização político-administrativa, social, que vai ter ali um território definido, um governo soberano e, em regra, uma Constituição escrita. Outra coisa é a União. União como uma entidade da administração direta, perfeito? Então, entidade da administração direta que possui autonomia. O que é essa autonomia? Capacidade de auto-organizar, criando suas leis, capacidade de auto-administrar, podendo ali gerenciar e executar as tarefas que lhe são próprias, e a capacidade de autogovernar, ter governo próprio, sendo eleito pela população. Então a autonomia é isso, a autonomia é uma parcela da soberania. A União possui autonomia. Agora, quando eu cito a palavra Estado, você tem um conceito mais abrangente, mais amplo. Estado, organização política, social, administrativa, que se tem em um território definido, com um governo soberano e, em regra, com uma Constituição escrita. Então, essa é a primeira pegadinha de prova aqui do nosso tema introdutório. E aí eu vou destacar para você no nosso material, meu amigo Kleber vai jogar no material para vocês. E aí, jogando no material, eu tenho a segurança pública, deixa eu só me ajustar aqui, a segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. É exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Então, doutores e doutoras, deixa eu só pegar aqui meu mouse e vou destacar, reforçar, na verdade, não destacar, reforçar o destaque aqui, que a segurança pública é dever do Estado. Tá aí, meu amigo. Tudo bem? Segurança pública, dever de quem? Do Estado. Direito e responsabilidade de todos. Como todos é um pronome indefinido, em tese engloba o Estado. Eu até concordo com isso, tudo bem? Mas o que é o Estado? Conforme eu disse para vocês, olha lá, ó, o Estado é uma forma organizacional, que é política, jurídica e social, tá lá, conforme eu disse para vocês, que possui um território definido, que possui um governo soberano, que, em regra, possuirá uma Constituição escrita. Legal. Então você sabe o que é o Estado. Na segurança pública, você tem que é a própria atividade da segurança em si, por ser dever do Estado. A pergunta é a seguinte: o que caracteriza o Estado?
Inclusive até o próximo slide. O próximo slide tem essa pergunta. O que caracteriza o Estado? O Estado em si é o único que detém o poder legítimo. Olha o que eu vou falar, hein? O Estado é o único que detém o poder legítimo do uso da força. Então, quando você tem ali o uso da força, você tem o Estado exercendo essa força. Ah, mas pode ser exercida por um servidor público? Claro! Por quê? Você tem a teoria do órgão, não é verdade? Quando um servidor público atua, é como se aquele órgão estivesse atuando. Então, essa teoria do órgão, ela é destacada aqui no âmbito da atuação do Estado como o único que detém o poder legítimo do uso da força, principalmente para organizar a sociedade em estado de instabilidade institucional. Então, quando você tem a intervenção federal, como exemplo claro aqui cotidiano no nosso estado do Rio de Janeiro, você tem o uso da força estatal numa situação excepcional, porque a intervenção federal ela segue o princípio da excepcionalidade, então tem que lembrar disso. Temporariedade, tem que lembrar disso também, perfeito? Mas nossa aula não é de intervenção federal, tem um módulo específico sobre isso. Mas eu quero deixar claro que se você for comparar o Estado com uma organização criminosa, a organização criminosa, ela para organizar ali o seu meio, ela usa da força. Mas esse uso da força é um uso legítimo ou é um uso ilegítimo? Com certeza é ilegítimo. Perfeito? Então, a atuação da organização criminosa, amparada pela Lei 12.850, não é isso? Salvo engano é essa, depois você dá uma conferida para mim. Então, nesse direcionamento, o que vai diferenciar o Estado é a capacidade de exercer a força de modo legítimo. E qualquer outra instituição que tente usar a força para organizar a sociedade, com certeza essa atuação será ilegítima. Não tem problema, você não precisa anotar tudo isso. Eu vou colocar aqui para você essa teoria de Weber, inclusive, em relação ao que caracteriza o Estado, e vou provar para você que isso é cobrado em concurso público, tanto que nós vamos fazer questões de provas anteriores. Tudo bem? Então, na tela, meu amigo Kleber, vamos aqui analisar, mostrar para o pessoal a perguntinha que eu fiz, né? O que caracteriza o Estado? Tá lá, ó. O que caracteriza o Estado? Conforme Max Weber, o que caracteriza o Estado é o monopólio do exercício legítimo da força em uma sociedade. Enquanto máfias e outras organizações armadas disputam entre si o controle sobre territórios e indivíduos pelo simples uso da força, o Estado se diferencia destes pela legitimidade com que se encontra investido para exercer, em última instância, a força física sobre os indivíduos. Tudo bem? Entenderam? Ok. E aí, se eu for avançar aqui um pouquinho e colocar características da segurança pública e mostrar uma tabelinha só para reforçar esse conceito, porque é importante, já foi cobrado em prova, a segurança pública, como você tem aqui, deixa eu só mudar minha caneta, a segurança pública, ela tem aí característica de ser dever, direito, responsabilidade. E na segurança pública você tem aí essas características para o Estado e para todos. Então a segurança pública é dever do Estado, não é isso? Então eu faço um X aqui. A segurança pública, será que ela é direito do Estado ou responsabilidade do Estado? Isso já cai em prova. Olha que besteira, que bobeira, né? A segurança pública, conforme a Constituição Federal, é dever do Estado. Direito e responsabilidade de todos. Então, como caiu na prova? Caiu na prova o seguinte, ó. A segurança pública é dever e responsabilidade do Estado. Errada a questão. Claro que ocorreu recurso em relação a essa questão, né? Ocorreram recursos, né? Vários recursos, melhor dizendo, e a banca não quis alterar o gabarito. Mas por que recurso, professor? Porque se a segurança pública ela é direito e responsabilidade de todos pronome indefinido, envolveria o Estado também, você não concorda comigo? Então,
o que eu quero destacar aqui para vocês, tem que tomar um certo cuidado, que às vezes a pergunta de prova vem conforme a Constituição Federal, conforme o capítulo da segurança pública, entenderam? Então tente aí sempre agir com uma certa malandragem ao ler a questão, sublinhar, se está perguntando conforme a Constituição Federal. Tudo bem? Senão, às vezes, você vai ficar horas e horas pensando, mas está errado, mas não é isso, não é aquilo, etc. Claro, tem questões que são aberrações da natureza e a banca não muda o gabarito. Por que a banca não altera o gabarito? Porque no contrato, depois que eu fui descobrir isso, há muito tempo atrás, quando a banca ela assina um contrato lá com o órgão público para fazer o concurso, geralmente nesse contrato existe a previsão de que, se houver troca de gabarito ou se houver anulação de questão, a banca ela recebe uma multa contratual. Então, meus amigos, o que a banca faz? Ela tenta ao máximo manter aquele gabarito. Tudo bem? Tranquilo? Perfeito. Então, segurança pública, ela é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, conforme a Constituição Federal. Você, Delta, você aí, policial civil, policial militar, preparado para uma questão de prova? Então vou jogar na tela, meu amigo Kleber vai destacar a questão de prova para você. Então olha só, eu tenho aqui a questão que diz o seguinte: o Estado é uma questão estilo Fundatec, que foi de uma outra banca, não foi da Fundatec, acho que foi outra, mas vamos lá. O Estado é, 2 pontos, uma organização que tem o reconhecimento, da população para estabelecer regras a serem obedecidas por todos. Entretanto, outras organizações sociais apresentam legitimidade para suas ações acima do Estado. Então você tem aí que o Estado é uma organização que tem ali o reconhecimento da população para estabelecer regras a serem obedecidas por todos. Porém, essas organizações sociais representam a legitimidade para suas ações acima do Estado. Aí que está pegando, Essa primeira parte, ela está correta. Quando traz aqui, entretanto, essas organizações sociais, ou seja, a população em si, apresentam legitimidade para as ações acima do Estado? Não, isso está errado. Tudo bem? Ok? B. Caracterizado, o Estado é caracterizado como monopólio do exercício legítimo da força em uma sociedade. Então, lembra que eu comentei isso com vocês? O Estado, ele é caracterizado pelo monopólio do exercício legítimo da força em uma sociedade. Você lembra disso? A professora não lembra. Então, peraí, rapidinho, aqui, tá lá. Conforme Max Weber, o que caracteriza o Estado é o monopólio do exercício legítimo da força em uma sociedade. Então, essa alternativa, cadê? B, Essa alternativa B é a nossa alternativa correta. Tudo bem? Ok? Tá lá. Vamos para a alternativa C. A alternativa C traz o seguinte: uma organização que exerce o poder sobre os indivíduos que ocupam um determinado território sem legitimidade, esse é o Estado. Então, quer dizer, o Estado, ele é uma organização que exerce poder sobre indivíduos, até tudo bem. E esses indivíduos ocupam um território, ok, mas sem legitimidade? Não tem nada a ver. Tudo certo? Vamos lá. Letra D. O Estado é uma unidade federativa de um país sem autonomia administrativa subordinada à presidência da República. E aí? Nessa situação aqui não tem nada a ver porque o Estado não é uma unidade da nossa federação. Perfeito? O Estado é uma organização política, jurídica e social com território definido, governo soberano e, em regra, uma Constituição Federal. Tudo bem? Então, a resposta para essa questão, ficamos com a letra B de bola. Avançamos no nosso material e vamos para uma outra questão. Questão de promotor de justiça. Olha só que interessante, Com relação à segurança pública, a polícia ostensiva e a polícia judiciária, julgue. Então, questão CESP-NB, para você julgar certo ou errado. A segurança pública é dever da União.
E tem como objetivo fundamental a preservação da ordem pública e da incolumidade, das pessoas e do patrimônio. Então, a segurança pública é dever da União e tem como objetivo fundamental a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Bom, doutores e doutoras, conforme eu já comentei com vocês, quando nós analisamos a questão da segurança pública é dever do Estado. E na questão está destacando que a segurança pública é dever da União. Está errado. União é uma entidade da administração indireta. Quem representa a União em âmbito interno, é o presidente da República como chefe de governo. Se o presidente da República ele representar a República Federativa do Brasil, ou seja, em ações externas, ele está na condição de chefe de Estado. Então, o nosso presidencialismo, ele é monocrático, porque o presidente, ao mesmo tempo, ele é chefe de Estado, representando a República Federativa do Brasil, e chefe de governo, representando a União internamente. União é uma coisa, Estado é outra coisa. Tudo bem? Mas os dois, eles são deferentes. O que é ser deferente? Os dois se respeitam. Deferente, não é diferente não, tá? Deferente com E significa o quê? Respeitoso. Então, os dois conceitos se respeitam. Em determinadas situações, podem até se complementar. Então, é importante aqui reforçar que isso cai em prova. Está aqui na prova de promotor. Vou colocar na tela para você, por gentileza. Vamos lá? Analisando aqui na nossa tela, a segurança pública, ela não é dever da União, ela é dever do Estado, e essa questão está errada. Tudo bem? Ok. Vamos lá. Agora, nós vamos analisar os órgãos de segurança pública. Em nível federal, já comentei com vocês que nós temos a Polícia Federal, temos a Polícia Rodoviária Federal, temos a Polícia Ferroviária Federal. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal. Todos esses três órgãos, eles estão subordinados ao presidente da República. Ok? Tá. Em nível estadual e até distrital, poderia ter colocado aqui também distrital, eu tenho a Polícia Civil, a Polícia Militar e os corpos de bombeiros militares. Tudo bem? O mais importante é o seguinte: o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa lista é uma lista taxativa, é números clausus. Então, quando você tem números clausus, se vier na sua prova, os órgãos de segurança pública apresentam uma lista números clausus. O que significa isso? É uma lista taxativa. Apertando a tecla SAP, essa lista taxativa, ela destaca que qualquer tentativa de inserção de uma criação de um novo órgão de segurança pública por meio de emenda constitucional haverá inconstitucionalidade. Mas por que isso, professor? Ou qualquer tentativa de criação de um novo órgão de segurança pública em âmbito estadual, a situação é declarada inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal, ele já de forma pacífica, independente ali de alteração de composição, entendeu que os órgãos de segurança pública, eles não podem, vou repetir, eles não podem ser modificados no sentido de acrescentar mais órgãos de segurança pública. Eu não sei se você sabia disso, né? Eu só fui descobrir depois que eu fiz uma pós, eu sou pós-graduado em segurança pública, e aí na pós-graduação eu descobri que existe um projeto, nas minhas pesquisas, né, enfim, existe um projeto de fusão da Polícia Civil com a Polícia Militar para copiar um modelo americano. Porque no modelo americano, você não tem uma polícia civil, você não tem uma polícia militar. A polícia é uma só. E aí, o indivíduo, quando ele faz o concurso na área policial, ele começa atuando de forma ostensiva, preventiva. E aí ele vai pegando experiência, aí ele parte para a investigação.
Então, nesse modelo, nesse projeto que está engavetado no Congresso Nacional, não sei em qual casa que está, esse projeto, será que ele poderia ser desenvolvido, ou seja, ser discutido para haver essa fusão? Vamos lá. Na nossa Constituição Federal, é claro que o órgão, né, o legislador, melhor dizendo, traz com clareza solar que órgãos permanentes são Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Ferroviária Federal. Esses são órgãos permanentes, não podem ser extintos. Mas há um certo silêncio em relação à Polícia Civil, à Polícia Militar e aos corpos de bombeiros militares. O legislador constituinte não traz que esses órgãos, esses últimos órgãos que eu citei, são órgãos permanentes. O que dá a entender que existe sim essa possibilidade de fusão da Polícia Civil com a Polícia Militar. Acredito eu que de forma bem assim popular, isso não vai acontecer. É muito difícil. É uma situação assim que eu não consigo ver o mínimo de possibilidade de fusão da Polícia Civil com a Polícia Militar. Tudo bem? Tá. Professor, Força Nacional de Segurança é órgão de segurança pública? Não é órgão de segurança pública. A Força Nacional de Segurança, ela foi criada com uma certa influência nas forças de paz da ONU. Ela até foi criada de forma provisória, para atender ali situações que eram provisórias. Mas veio uma legislação, 11.400, eu não lembro aqui exatamente o número da lei, que destacou ali a permanência da Força Nacional de Segurança Pública, criando um batalhão, que é o BEP, que fica em Goiás, e a Força de Segurança Pública, ela é convocada pelo governo federal em situações que são previamente ali analisadas pelos órgãos de segurança pública, e aí o governo federal, ao verificar a necessidade de uma ação mais efetiva, envia os homens da Força Nacional de Segurança para manter a ordem e a tranquilidade. Mas por que isso? Porque começou-se até hoje se faz isso, mas começou-se a cogitar muito a ação do Exército na segurança pública. Exército, vamos lá, Forças Armadas, não só Exército, Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, são órgãos de segurança nacional. Uma coisa é ser órgão de segurança pública, outra coisa é ser órgão de segurança nacional. O órgão de segurança pública atua internamente. Nada impede que quando há uma certa instabilidade da lei e da ordem, conforme a previsão do 143, o Exército, ou na verdade as Forças Armadas, possam atuar. Mas, para estabelecer essa situação de atuação do Exército, em último caso, definiu-se a criação da Força Nacional de Segurança Pública para tentar estabelecer a ordem em determinadas localidades. Tudo bem? Mais importante de tudo, a Força Nacional de Segurança não é órgão de segurança pública, mas está vinculada ao Ministério da Justiça e agora, com esse ministério, com essa criação do Ministério da Segurança Pública. Tudo bem? Tranquilo? Mas vou deixar claro aqui para vocês que a Força Nacional de Segurança Pública, ela foi criada com base no princípio chamado princípio da solidariedade. Tudo isso vai estar expresso aqui no material. Vou fazer o seguinte, joga na tela para mim, por gentileza, e vamos analisar essa situação. Então tá lá, ó. Eu tenho aqui, Força Nacional de Segurança Pública, Lei 11.473 de 2007, conforme eu comentei com vocês. Ela é inspirada na Força de Paz da ONU, baseada no princípio da solidariedade federativa, está lá no 241 da Constituição Federal. A Força Nacional de Segurança Pública, esqueci de comentar com vocês, ela é composta por policiais militares, bombeiros e policiais civis. A Força Nacional de Segurança Pública exerce o policiamento ostensivo ou preventivo. Ok? Ok. E aí, para provar para vocês
que a lista dos órgãos de segurança pública é taxativa, eu trouxe um julgado do Supremo Tribunal Federal que destaca a ação direta de inconstitucionalidade, criação do Instituto Geral de Perícias e inserção do órgão no rol daqueles encarregados da segurança pública, observância obrigatória pelos Estados-membros do disposto no artigo 144 da Constituição da República. Impossibilidade da criação pelos Estados-membros de órgão de segurança pública diverso daqueles previstos no artigo 144 da Constituição Federal. Ao Instituto Geral de Perícias, instituído pela norma impugnada, são incumbidas funções atinentes à segurança pública. Violação do artigo 144, combinado com o 25 da Constituição Federal, relator ministro Gilmar Mendes. Então, a parte vermelha que interessa. Impossibilidade, deixa eu só mudar aqui, ó. Impossibilidade de criação pelos Estados-membros de órgão de segurança pública diverso daqueles previstos no artigo 144 da Constituição Federal. Não se admite a criação de um novo órgão de segurança pública. Tudo bem? Ok? Então está aí, ó. Bom, depois que nós discutimos essas situações, nada melhor do que fazer questões de provas anteriores. Julgue certo ou errado, tá? A Constituição Estadual pode dar interpretação ampliativa ao conceito de segurança pública dado pela Constituição Federal, a fim de incluir entre os órgãos encarregados dessa atividade a chamada Polícia Penitenciária, a cargo da qual deve estar a vigilância dos estabelecimentos penais? E aí, será que a Constituição Estadual pode dar essa interpretação ampliativa e criar um novo órgão de segurança pública? Não. Essa questão está errada. Ok? Ok. 4. É permitido a um Estado da Federação criar um Instituto Geral de Perícias estadual e inseri-lo no rol constitucional dos órgãos encarregados do exercício da segurança pública. E aí, será que pode inserir mais um órgão dentro ali do rol do artigo 144 da Constituição Federal e considerá-lo órgão de segurança pública? Não. Então, essa questão também está errada. Tudo bem? Ok? Então tá, pessoal. Olha só. O nosso bloco, ele vai se encerrar aqui. No próximo bloco, eu vou trabalhar com o sustento da segurança pública e também com outros pontos importantes. Mas eu quero aqui deixar claro para você. Quando se fala em segurança pública, o sustento da segurança não é por meio de taxas. Isso já cai em prova. Será por meio de impostos. Então, vai lá, tome um café, dê uma respirada. No próximo bloco, nós vamos continuar. Forte abraço, fique com Deus. E aí, galera, tudo bem? Pessoal, olha só, eu só vou tomar um cafezinho aqui rapidinho, uma água, né? Vou encher aqui meu copo de água e vou voltar trabalhando com a segurança pública, tá? Então fique ligado aí para não perder nada, mas a galera que perder não tem problema, porque essa aula vai estar no YouTube, no meu canal, que é Prof. Luiz Alberto. Então procure lá no YouTube, Prof. Luiz Alberto, e se inscreva no meu canal para ser notificada quando for subir algumas aulas. Beleza? Então daqui a pouquinho vou estar aí com vocês no trabalho da segurança pública, tema importante atual. Forte abraço, fique com Deus. Qual o tema dessa? Essa você pode colocar Introdução ao Estudo da Segurança Pública.